Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Advogado S.A. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira, advogado, e hoje aqui na co-apresentação comigo está Leiliane Peixoto. Oi, pessoal! E hoje nós vamos receber um convidado super especial que vai falar pra gente a respeito de crédito, financiamento, dinheiro, né? Ele que é um especialista nessa questão de serviços bancários, Carlos Borges, da Boutique do Crédito. Muito obrigado, Carlos, por ter aceito o convite. Olá, doutor André, eu que agradeço, imenso prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas aí de todos os telespectadores. Eu me coloco à disposição para que a gente possa ter um papo muito saudável, muito leve e tirar algumas dúvidas que principalmente num momento como esse do nosso país, né, que precisa de ter muito mais informações e acesso ao crédito. Sim. Carlos, então vamos começar esse bate-papo aqui bem tranquilo, bem leve. Conta pra gente a tua experiência nesse mercado financeiro, que assim, para advogado é muito complexo isso. Perfeito, compreendo muito bem. Esse mercado, por mais complexo que aparenta ser, né, de um assunto muito difícil, se torna um assunto do dia a dia, né? A gente começa a praticar a economia desde quando a gente nasce, né? Então, é um assunto que a gente começa a lidar, né? A gente não tem muita informação inicialmente, mas depois a gente começa a lidar e faz com que isso seja algo prático, né? Saudável e sabendo-se que se a gente utilizar recursos bons, né? E saudáveis, a gente tem muito mais qualidade de vida também, sobretudo. Verdade, isso é verdade. Desde quando a gente já tem uma noção de dinheiro, já começa a fazer Perfeito. Conta. Perfeito. Como é que nasceu a Boutique do Crédito? A Boutique do Crédito nasceu com um viés, né, onde eu participei, tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições financeiras, grandes instituições financeiras do mercado, e trouxe uma bagagem muito grande para mim como pessoa física, onde eu pude lidar com diversos empresários em diversas situações, né? E eu defendi apenas uma bandeira, que era uma instituição a qual eu trabalhava. Como o mercado ele acaba se tornando um pouco volátil e oscila muito, né, de instituição para instituição, tem períodos que a instituição A ela está muito mais agressiva, né, tem muito mais funding, muito mais dinheiro, muito mais recursos para poder colocar no mercado do que a outra, então isso muda muito de figura. E é uma empresa como qualquer outra, né? Tem gestores decisores da operação, que são gestores de crédito, diretoria financeira. Isso faz com que a gente tenha uma maior assertividade. Quando eu me colocava diante de uma única situação, eu só tinha uma bandeira para estar defendendo. Se recusava uma operação, aquele meu cliente não tinha acesso, né, ao crédito. Eu entendi que eu indo para o mercado, conseguindo ter parceiros de diversas políticas de créditos, facilitaria o lado do meu cliente. Foi o que aconteceu. Eu já tinha parceiro que me trazia muita demanda. Eu me coloquei à disposição para poder ajudar ele, já que eu conhecia desses bastidores, né, de como que funciona a tomada de crédito e a cabeça de um diretor financeiro, né, de um decisor na hora de dar o ok ao crédito. E eu trouxe para eles uma bagagem de que eu ajudando eles a conduzir essa operação, na ponta eles me traziam muito mais clientes, porque já era do know-how deles. E deu muito certo. Né? A gente conseguiu atender grandes empresários do mercado, grandes empresas, a qual eu consigo mencionar também algumas marcas que é de conhecimento de todos. Focamos bastante no ramo de franquias, né, odontológicas, médicas, enfim. E na outra ponta a gente acabou que buscando muito mais parceiros comerciais, que são instituições. Então hoje nós temos mais de 300 bolsos para a parte de investimentos nas empresas, né? São investidores que utilizam de capital próprio. Isso facilita muito mais a nossa musculatura, porque a gente pulveriza, né, a questão de crédito, a questão de funding, né? Antes 10 investidores investindo numa operação e tendo sua rentabilidade sobre, que eles pulverizam o risco, né, e todos ganham um pedaço da operação, do que um decisor, que é uma instituição, dizer sim ou não. Né? Grandes bancos como Itaú, Santander, Bradesco, ele já tem um público certo para estar emprestando, né, que é o público A e B. O C consegue, mas existe uma limítrofe, né? É um limite de fundo que pode ser emprestado, porque eles consideram muito o rate,
né, da operação. Então, tem casos que você vai conseguir emprestar para o empresário 100% daquilo que ele precisa, né, em taxas a qual o mercado ele acaba aqui se condicionando a isso por conta do risco também que a gente vem vivenciando sobre a inadimplência, ou a gente consegue também estar pegando metade daquele dinheiro que o empresário está precisando. Então, talvez para aquele empresário que precisa de 100%, para ele não seja interessante. Eu já no mercado, eu consigo trazer para ele, claro, desde que ele tenha capacidade de pagamento, valores suficientes, né? Que isso faça sentido, que atenda a necessidade dele. E o porquê disso? Eu volto a mencionar, um Itaú ele já tem para quem emprestar, então uma vírgula que esteja fora, ele fala, olha, aqui tem um risco, então eu vou emprestar menos, né? Eu prefiro pulverizar minha carteira para que eu consiga diluir meu risco e claramente ser muito mais assertivo, receber de todos aqueles que eu emprestei, né? Quando trata-se de investidores, eles também diminuem o risco pulverizando, né? Mas eles têm muito mais apetite para estar emprestando. Dilui o risco, né, entre aquele pool, aquele grupo de investidores. Perfeito. E eles também recebem um pedaço sobre esse investimento. Isso que é gratificante. Então, é bom para ambas as partes, é uma operação segura. Muitas das vezes a gente acaba pedindo alguma garantia, algum lastro, para que isso se torne muito mais atrativo, né, para aquele investidor que está emprestando. Olha, existe uma casa para estar deixando. Ou seja, o cliente não vai deixar de pagar para perder o seu imóvel. Exatamente. Né? E o interesse do banco ou do investidor não é retomar a garantia, porque tem um trabalho todo por trás de tudo isso, que é colocar em leilão, custo, perfeitamente. Então o objetivo se o negócio nasce para você buscar uma garantia, para tomar uma garantia, já deu errado, né? Então o objetivo é de fato que o investidor sinta-se confortável em emprestar e o cliente também sinta-se confortável em pagar aquelas PMTs. Né? O nosso objetivo sempre foi olhar para o empresário e entender aonde a gente pode ajudar. Se não fizer sentido ajudar, atrapalhar a gente também não vai. Então, é preciso que tenha uma disciplina financeira, né? Mesmo que exista um descasamento de caixa, que isso acaba sendo até normal, né? A gente olha para dentro da empresa para entender o que a gente pode trazer de melhor. Né? Esse descasamento de caixa é muito comum na área do direito, nos escritórios de advocacia, porque muitos advogados atuam no êxito, só que as contas estão chegando hoje. É o aluguel, é o salário dos colaboradores, as despesas estão chegando, mas ele só vai receber, sei lá, daqui 6 meses, daqui um ano. Ou anos, né? Porque dependendo do processo. Ações demoram, né, um tempo para que as coisas aconteçam. É por isso que nós identificamos essa situação de mercado, né, principalmente para advogado, para contabilidade, mas focando um pouco mais na área da advocacia, existe ganhos que podem ser mensurados, isso num curto prazo. Né? Qual que é o nosso objetivo em conduzir parcerias com advogados hoje? É trazer para eles soluções, os quais eles vão ganhar cada vez mais credibilidade, porque ele já conhece o seu cliente, né, já sabe a necessidade do seu cliente final, né, e claramente ele vai conseguir ter uma rentabilidade sobre a operação no êxito. Né? O empresário ele ganha na redução de custo, que nós vamos trazer para eles, ele ganha na captação de recursos, que provavelmente aquele recurso seja ou para estar liquidando o endividamento, né, no curto ou longo prazo, ou para estar investindo, já pensando na rentabilidade que aquele investimento vai trazer para ele, ou qualquer que seja a sua necessidade. Né? Então, uma vez que nós ajudamos esse empresário a conseguir estabelecer aí o seu projeto, automaticamente o advogado que contribuiu com a Boutique do Crédito em trazer, né, uma operação como essa, ele tem o êxito também, que é cobrado um FII no término da operação também. Né? Então, é uma parceria de muito sucesso. Advogados por si só já têm a sua credibilidade, a sua seriedade, então é um trabalho muito sério, mas é um trabalho muito leve, é um trabalho onde a gente pode proporcionar qualidade de vida, né? Não só para o advogado, que justamente a gente entende que tem um prazo, né, para que isso possa acontecer, até que geralmente para o cliente dele também. Mas para o cliente dele. Né? Principalmente para o cliente. Olhando o macro, né? Como a gente pode ser tão assertivo
para um único cliente. Podemos atender os clientes juntos, né? Sim. E conseguir claramente alavancar os resultados, não só da advocacia, assim, para a contabilidade, mas do nosso próprio cliente. É o que eu sempre menciono, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Verdade. E a gente não consegue ser especialistas em todas as áreas. Vamos dar as mãos, né? Vamos Sim. atender um cliente com qualidade, vamos trazer para dentro da nossa casa soluções que sejam soluções de imediato, mas soluções que a gente pode trazer um custo muito barato do que ele já vem pagando no mercado. Sim. Né? Então é isso que eu venho propor para todos os advogados que possam estar nos assistindo também, né? Essa qualidade de vida e essa indicação segura, né? Para que ele cada vez mais possa poder contribuir na vida do seu cliente e, detalhe, antecipar esses recursos, né? Tanto para o seu cliente, tanto para si próprio também, Sim, que é válido para importante. todas as áreas. E eu acho que hoje em dia os advogados, a área da advocacia, ela tá muito, vamos dar as mãos, vamos buscar outros profissionais para estar com ele no escritório, no Perfeito. mercado. Antigamente a gente não via muito, mas Era hoje em mais dia individualizado. era. Agora tá mais, vamos pegar um pessoal da contabilidade, um pessoal do RH, e Perfeito. assim a gente vê que tá caminhando, que ajuda, né? Ajuda bastante. Muito, ajuda bastante. A flexibilidade, né? Sim. Já tem por si só, né? Eu volto a mencionar por si só uma profissão de muita seriedade, né? A gente fala doutor, um advogado, né? Sabe? Veio para resolver o meu problema. E de fato vem, mas não só um problema, diversos outros que Sim. possam surgir, né? E problemas que acabam se tornando simples na mão do especialista, né? Por a gente não ter conhecimento em todas as áreas, a gente poder contribuir, né? Através de uma outra empresa que seja exatamente do ramo, isso traz para a gente cada vez mais uma maturidade, porque a gente começa a compreender na prática, né? A gente vive muita teoria e a gente começa a vivenciar na prática. Isso vai ajudar não só para nosso cliente, mas para nós próprios, né? E o cliente, eu acho que ele vai se sentir especial, porque ele fala assim, nossa, tem toda uma equipe para me atender, não tem só o advogado, tem o contador, tem o RH, então eu acho que ele vai se sentir mais seguro nessa questão. Exato. E se sente, porque né? por ser seu cliente, já tem aí um relacionamento por si só. Uma relação né? de confiança. Uma relação de confiança, exatamente. E você poder, né, surpreender através de outras atribuições, o qual ele possivelmente poderia conseguir, mas talvez com um custo muito maior, né? Ou não conseguiria diretamente, né, indo na sua própria instituição, por conta de toda essa movimentação que geralmente a gente acaba que não conseguindo de imediato, ou quando consegue é um custo que na mão do especialista não pagaria. Sim. Né? E a gente poder ajudar nesse lado também é uma contribuição muito saudável. Uma saudação especial, pessoal, né? Porque você vai sentir muito bem poder ajudar um cliente seu e ouvir do cliente, né? Cara, a maior experiência que eu ouvi foi obrigado por você ter ajudado eu a pagar uma dívida, porque a realidade é essa. Era um cliente que ele queria comprar o imóvel, ele não conseguia, ele tinha capacidade de pagamento para comprar, só que ele não conseguia por conta de score. Né? E a gente conseguiu fazer com que ele tivesse uma aprovação no crédito. Então ele agradeceu por pagar uma dívida, poder pagar uma dívida. Então é uma coisa, né, que deveria ser muito mais fácil. Né? Interessante. Deveria ser muito mais fácil. Era um outro cliente, outro case de sucesso também, era um cliente de grande porte, né? Tinha um imóvel avaliado lá em 7 milhões, só que no financiamento, no custo efetivo total, daria quase 13 milhões. E aí foi daí que ele nos procurou para que a gente pudesse fazer uma portabilidade de crédito. Fizemos essa portabilidade apresentando para outras instituições. Ele conseguiu uma redução de quase 3 milhões no custo efetivo total. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu extrair aqueles juros longos por conta da taxa. Né? A economia já tinha mudado. A gente está com uma Selic de quase 14%. Para o ano que vem a gente tem uma expectativa de 10%. Ou seja, aqueles clientes que contrataram crédito agora vão pagar juros altos por conta do mercado. Sim. Porém, o ano que vem, ele pode fazer uma composição disso. Mas muitos não sabem. Né? Muitos não têm esse conhecimento. Exatamente. Mas os empresários vêm mudando, né, a sua consciência de trabalhar com dinheiro. Eu volto a mencionar que essa pandemia, a gente tem que extrair a parte boa, sobretudo.
né? E as pessoas estão muito mais conscientes, né, em relação a como eu vou gastar meu dinheiro, como que eu vou investir para ter uma rentabilidade. Não é porque eu estou com essa dívida hoje que eu não posso reduzir o meu custo, né? Por que eu não posso tomar um dinheiro mais barato? Né? Antigamente a gente pensava muito em como que eu vou rentabilizar esse dinheiro, qual que é a rentabilidade que eu vou ganhar através desse recurso. Hoje a gente fala, como que a gente consegue economizar também na tomada de recursos? Porque a gente percebe o crescimento dos bancos, né? Primeiro TRI, enfim, daí vai. Absurdamente o que os bancos vêm crescendo. Por quê? Porque empresta, tá fácil, você abre o seu aplicativo, né? Você vai aprovado, é só você clicar no botão, já oferecem, conta. Né? É isso, a praticidade é muito, né, muito grande hoje, o acesso é muito grande. Só que nem todos têm esse acesso, e aqueles que têm, observam juros e falam, eu não vou pagar esses juros, né? A leitura é outra. Isso que eu ia te perguntar, essa questão de juros, na tua visão, principalmente essa questão dos bancos comerciais, os juros são altos no Brasil? A tomada de dinheiro de bancos, como é que funciona? Na sua visão, é alta ou não, André? É assim mesmo por conta de diversos fatores? Como é que funciona? Olha, André, doutor André, eu tenho dito isso e olhado o mercado de uma forma muito mais próxima do meu cliente, né? Eu sou um especialista de crédito, né? Mas eu sou humano, né? Eu preciso olhar para o meu cliente de uma forma humana, né? De como eu posso trazer para ele uma qualidade de vida, como eu posso fazer com que ele deite a cabeça no travesseiro e durma tranquilamente. Então, enquanto a gente não tiver esse lado humano, a gente vai se tornar sempre mais um, né? E a boutique do crédito não veio para se tornar mais um, veio de fato para estar atendendo a necessidade, olhar para esses clientes e falar, olha, tá aqui o que você buscou, né? Então, respondendo a sua pergunta, realmente os juros hoje no Brasil é muito alto, né? É muito alto. Hoje a gente pagar um empréstimo como capital de giro a 4%, para mim, é fora de cogitação, né? Mas a gente entende que o cenário hoje é esse. Então, o que a gente vem fazendo como diferencial, sobretudo? A gente vem olhando o mercado de uma forma que, através de relacionamento que a gente já vem conquistando durante um bom tempo, é entender qual a operação mais barata para o meu cliente. 4%? Eu não acho viável, mas talvez para ele seja viável porque ele já rentabilizou esse capital que ele está tomando em 3, 4 vezes mais. Talvez esse custo não seja tão caro para ele. Então, entender a necessidade. O que eu faço geralmente nesses casos? Eu tento um Pronamp, uma linha de governo, onde o governo vem fomentando com reduções que são fantásticas. Carência de 11 meses, né, uma taxa de 0,66 ao ano. Então, assim, é para esse lado que eu olho, né, para trazer uma operação que seja consistente para o meu cliente. Pensa, eu estar emprestando um dinheiro com custo baixo, com uma carência para pagar fantástica, né, que ele vai conseguir movimentar esse capital, fazer dinheiro para conseguir pagar as PMTs, ou seja, eu vou movimentar muito mais essa economia. Nem todos os clientes conseguem, né? Nem todos os clientes têm acesso para conseguir essa facilidade, né? E muitos que querem também, os recursos se esgotam. O que a gente faz com um cliente desse? Eu olho para ver se tem alguma garantia. Se tiver alguma garantia, a gente facilita muito mais o pagamento dessas PMTs, porque os prazos acabam sendo muito mais longos, né? E às vezes, muitas das vezes, a gente consegue uma carência também. É colocar na cabeça das pessoas que o imóvel serve para que ele tenha negociação na ponta, né? O objetivo é pagar o empréstimo? Então não precisa ficar com receio de se eu perder meu imóvel. Claro que precisa avaliar, certamente, né, as condições, e está muito seguro do que vai fazer, porque é uma garantia, né? E pela dificuldade que nós temos, né, vem melhorando, mas ainda assim temos uma dificuldade muito grande de conseguir o seu primeiro imóvel, é por isso desse apego, né? A gente não utiliza garantia como investimento, muito pelo contrário, né? Conseguir o meu primeiro imóvel, né? E como aqui mencionado. no Brasil é muito difícil, né, do brasileiro ter o seu imóvel próprio. Então, eu acho que quando consegue, eles querem segurar ao máximo. Exato. E aí, quando consegue, é aquele financiamento de 30 anos. Né? Ou seja, então desenquadra de fato da realidade da grande população. Então, é por isso que eu sempre venho trazendo, né, e fomentando na cabeça dos empresários. Se a sua situação hoje está ok, você vem pagando suas dívidas em dias,
Ok, Ótimo. mantenha-se, mas não deixa de nos consultar, porque dentro dessa sua realidade, você pode pagar mais barato. Né? Sim, não verdade. espere chegar, né, a acontecer como aconteceu uma pandemia, se apertar para recorrer a banco. Né? Vamos estudar primeiro o que você já tem dentro de casa para a gente conseguir evitar lá na frente que algo venha acontecer. Durante a pandemia, por N circunstâncias, houve um endividamento maior do brasileiro, né? Demais, demais. Assim como a inadimplência também. Tanto é que uma das políticas públicas que muito se discutiu durante a campanha presidencial, principalmente, foi essa questão da ajuda do governo para o brasileiro quitar as contas. Você vê diversos órgãos, principalmente de proteção ao crédito, fazendo campanhas massivas. Precisa fomentar negócio, né? Precisa. A economia precisa abrir, né, de alguma forma, para que a gente consiga de fato restabelecer aí, colocar o trem nos trilhos, né, que a gente costuma dizer. E esse incentivo do governo em querer movimentar, isso contribui com todas as áreas. Né? As áreas precisam desenvolver, precisam crescer, precisam se capitalizar também. Quanto mais fundos eles conseguirem obter, maior número eles têm para estar emprestando de empresários. Né? E isso acaba sendo um giro para que todos tenham um pedaço. Né? E claramente consiga cair com seus endividamentos, com seus investimentos, com seus funcionários. Quanto mais dinheiro aquela empresa poder ter acesso, maior quantidade de funcionários ele vai poder contratar, né? Maior demanda ele vai poder também comprar em matéria-prima, enfim, que seja do seu negócio, para que ele possa também ter um crescimento e movimentar cada vez mais essa economia. Verdade. E voltando aqui para o nosso mundo jurídico, hoje nós estamos acompanhando um movimento de formalização dos escritórios. Muitos escritórios estão se transformando em pessoas jurídicas, mesmo os advogados que atuam só têm uma possibilidade de constituírem sociedades unipessoais de advocacia. Aí eu te pergunto o seguinte, Carlos, é mais fácil ou mais barato a contratação de recursos, a captação de recursos para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, ou não tem relação? Existe uma relação que realmente, né, a pessoa física acaba pagando menos, né, nessa relação de tomada de recursos. Mas tem operações que a gente consegue casar as mesmas condições. Por isso que a gente acaba que olhando para todos os cenários, para que isso não se torne tão caro para uma PJ. Né? Existe a questão tributária, que isso conta muito, por isso que eleva cada vez mais o custo para o empresário estar tomando o recurso. Mas aquele empresário que consegue tomar recursos, claramente, com um imóvel na sua pessoa física, ele vai pagar menos do que uma PJ. Né? Tem fundos que a gente consegue trazer as mesmas condições. É possível pegar um empréstimo pela pessoa jurídica, ofertando como garantia um bem da pessoa física? É possível, é possível. Então são essas entrelinhas, né, que a gente acaba que não sabendo. Sim. Ou seja, eu tenho um imóvel na pessoa jurídica, eu consigo colocar a pessoa física como tomadora. Né? Então é possível fazer isso, é possível fazer com que a operação se torne um pouco mais saudável. Né? O bom de estar do lado desses empresários, principalmente dos advogados, é que a gente já tem um respaldo de lei, né? Entende muito bem do que está se tratando, e em contrapartida, claramente, a gente consegue trazer excelentes operações, porque a gente junta o conhecimento teórico com a prática, né, do dia a dia. Então é um lado financeiro, que é o coração da empresa, né, junto com os advogados que já vêm trabalhando aí com toda, claramente com a área tributária, empresarial, enfim, então já tem um conhecimento técnico, né, para que possa juntar e a gente trazer cada vez mais seguranças e bons resultados para ambas as partes. Bacana. E, Carlos, tem as linhas de crédito do governo, que nem você falou, Pronamp, BNDES e tudo mais. E os escritórios de advocacia, ou até mesmo os advogados, na sua pessoa física, são elegíveis a captar esse crédito? Todas as pessoas são elegíveis a captar o crédito. O que precisa ser feito é um estudo de viabilidade. Né? É olhar para aquele empresário, identificando quais que são a capacidade dele conseguir
tais linhas de crédito e olhar ele como pessoa física, né? Numa pessoa física a gente pode ter acesso a crédito com garantia de imóvel, a crédito com garantia de veículo, né? Uma operação de portabilidade, uma operação estruturada. Para uma PJ a gente pode ter essas mesmas condições também, né? Porém PJ a gente consegue ter acesso a crédito no aval de um volume maior com mais facilidade, porque a gente coloca a pessoa física do sócio como garantidor também na operação, né? E PJ, obviamente, a gente consegue ter uma receita muito maior do que uma pessoa física, né? Uma movimentação muito mais aquém para que a gente consiga alavancar cada vez mais o objetivo daquele empresário em conseguir o fund. Então, novamente eu menciono, a gente olha para aquele empresário, tanto como PJ quanto PF, para a gente entender qual que é a melhor decisão que a gente possa estar tomando para viabilidade, para trazer um recurso que seja saudável para ele. Né? Justamente esse é o motivo da gente estar no mercado, né? Tá buscando cada vez mais parceiros, advogados, contabilidades, BPO financeiro, parceiros que já tenham um relacionamento com seus clientes, porque a nossa vivência, eu tenho 100% de certeza, é relacionamento, né? É você praticar aquilo que você conheceu na teoria e na prática, é você trazer uma solução com qualidade e pensando no próximo, né? Consequências financeiras é natural que venha, mas o objetivo é você olhar para o próximo como se fosse para si mesmo, né? E você consegue extrair muitas coisas positivas dentro daquela relação, né? E acaba sendo referenciado, é o normal da situação, né? Você faz um ótimo atendimento e aquele próprio advogado acaba te referenciando para outros mais, encontra, né, uma outra atividade, né, que talvez era distante dele. O único relacionamento que ele teve com o banco foi de ir lá buscar um crédito, ou de pagar suas contas, ou de ir, na época, ir até a sua agência, ou falar com o seu gerente, né? O que a gente gosta sempre de mencionar gerente tem diversos produtos para estar oferecendo no banco. E é uma carteira gigantesca que ele tem para estar atendendo a todos eles, né? Nós somos específicos, né? Especialistas em créditos bancários e fundos de investimento. Então, o que a gente pode trazer de melhor para vocês? É olhar no detalhe da sua operação, é entender onde a gente consegue estar viabilizando os recursos que são necessários ou até mesmo diminuindo os custos já existentes, tá? Sem que a gente tenha aquela, como eu sempre menciono, né, aquela decisão, porque o decisor sempre é o gestor, né, a gente pode orientar, mas o decisor é sempre ele, mas que a gente possa trazer para ele soluções de imediato e que ele entenda que fez todo sentido na vida dele isso, né? Daqui para frente ele sabe que ele já tem um acesso a uma empresa que vai trazer demais outras operações para ele. Tem um contrato, né, com fornecedores, contratos com clientes, a gente pode antecipar esse contrato para ele também, né? A gente pode deixar esse contrato como lastro, informando, olha, o meu cliente vai pagar, olha o contrato que ele tem aqui com XPTO Empresas, né? Ele tem capacidade de pagamento para conseguir pagar, né? Olha o extrato, a movimentação do extrato dele aqui, como ele movimenta bem, ou como ele está numa crescente, né? Mesmo que lá atrás ele tenha tido algum atraso, algum tipo de eventualidade, a gente mostra que realmente faz sentido emprestar para esse cliente, porque ele vai pagar, né? Investidores, banco, enfim, eles gostam de se sentir seguro, né? Eles querem emprestar, precisam emprestar, né? Mas em contrapartida a gente precisa trazer esse respaldo também de garantia e segurança, né? De que as coisas serão até pagas de fato. Não é uma instituição de caridade. Perfeito. Né? Perfeito. Então o pessoal quer, assim, tudo bem, eu te empresto, mas lá na frente eu quero receber. E a conta não muda. Nós, como pessoa física, é a mesma pergunta que eu sempre faço, né, doutor André? Se eu não pagar, se você me emprestar um dinheiro e eu não te pagar, e for pedir de novo, você vai me emprestar? Não. É o que meu pai sempre fala. Ele fala assim, pai, me dá tanto. Ele, é emprestado, é dado. Fala emprestado. Eu falei, então tal dia eu quero. É isso. Se é dado, é dado. Emprestado, é emprestado. Perfeito, perfeito. E é justamente isso que a gente fala, né? Em relacionamento de pai para filho, já existe essa questão de confiança, né? E detalhe, seu pai te ajudou, porque emprestou. Quem que empresta dinheiro hoje, né? Hoje em dia para outra pessoa. Então, aí é que nem ele fala, ó, quando
emprestou, você me devolveu. Quando você precisar, você sabe para quem pedir que vai te emprestar. É isso. É isso, não tem segredo, né? Então é justamente isso. Então, se você consegue tomar o recurso e pagar, você tem portas abertas. Sim. Né? Você tem portas abertas. Então, grandes empresários hoje têm uma dificuldade muito grande de conseguir o crédito. E é um trabalho tão consultivo que a gente faz, porque uma vez que a gente conseguiu abrir a porta para esse empresário e ele pagou as suas dívidas em dia, ele tem acesso a demais outras portas, porque ele tem um histórico de pagamento. Sim. Né? E isso faz todo o diferencial. Né? A gente faz um trabalho com algumas construtoras também, comprando carteiras, né, de tabela direta. Clientes que não conseguiram financiar financiamento através de bancos, a construtora acaba fazendo aquele financiamento com uma taxa de juros um pouco mais cara, sim, por conta de risco. Após o 6º mês, a gente já olha para essa carteira para comprar, ou seja, coloca dinheiro no caixa da construtora, compra essa carteira e o cliente passa a ser devedor do banco. O fluxo de pagamento é muito importante. Se aquele cliente tem um fluxo de pagamento em dia, é um bom cliente, né? Entende-se como um bom cliente. Se ele está pagando para a construtora em dia, ele vai pagar para mim em dia. Então, os bancos gostam desse tipo de cliente, né? Mesmo que tenha atrasado uma prestação, outra por alguma eventualidade, que acaba sendo até normal acontecer, isso não quer dizer que é um mau pagador, ou que teve algum tipo de dificuldade lá atrás, né? Não quer dizer que é um mau pagador. Passou por uma situação, o qual também existe isso na vida de todo mundo e conseguiu estabilizar e está retomando para o mercado. Né? Então vale a pena a gente pegar caso a caso, olhar, defender com muita propriedade, uma vez que a gente já tem esse histórico, né, esse DNA de banco, isso ajuda muito na nossa defesa de crédito. Né? Aquele KYC que a gente vai até o empresário ou faz a reunião virtual, como a gente havia falado no início da reunião, né? Que isso trouxe uma flexibilidade muito grande para a gente. Faz todo sentido. Quero entender, sim, conta para mim sua história, né? Eu quero te defender, eu quero vender você, né? Vender o seu peixe, né? Geralmente num ditado mais popular. Então, me conte a sua história. Eu quero trazer o melhor recurso para você. O que você quer fazer com esse dinheiro? O que você quer fazer? Você vai ter? É justamente isso. O que você quer fazer com esse dinheiro? Me conte. Se a sua história me convencer, eu consigo convencer o banco, consigo convencer quem vai te emprestar o dinheiro. Mas se não me convencer, eu não vou conseguir brigar por você. Então não faz sentido a gente perder tempo. Né? Eu quero te ajudar. Me convença que eu possa te ajudar. Estou do seu lado. Né? Então eu mostro para o empresário que realmente faz sentido a gente sentar, ganhar alguns minutos batendo um papo, né? O seu negócio é tão interessante que talvez eu mostrando um caminho para você, isso vai fazer com que você alavanque seus resultados, né? Agora, quando eu não sei muita informação, não faz sentido, porque a gente não tem como não trabalhar, vai perder, né? tempo, não tem como trabalhar, né? E eu não vou convencer ninguém, não sei como é que convencer. você vai proteger, como é que você vai lutar, como é que você vai defender alguém que você não conhece? Imagina, doutor, que nós damos uma consultoria sem cobrar nada. A gente só cobra no êxito da operação. Né? Ou seja, eu sento contigo para conversar, para entender a sua necessidade, o momento atual da sua empresa ou você como pessoa física. Se fizer sentido naquele momento, perfeito, a gente vai assinar um contrato de intermediação de negócios e vamos lá, vamos buscar. Aí eu trato direto com os fundos e bancos para te trazer a melhor opção. Olha, essa é a melhor opção que você tem, ao ponto de você querer talvez buscar no mercado e falar, nossa, o Carlos tem razão, né? A Boutique do Crédito realmente buscou o melhor que tem no mercado para mim. Então, essa solução de negócios que é preciso a gente estar próximo do nosso cliente, entender a necessidade. Eu não quero fazer com que ele tome diversos produtos agregados se não faça sentido. Né? Claro que, eu volto a mencionar, banco, eles gostam de relacionamento, assim como fundos. Eles querem relacionamento com o cliente. Né? Então, por que você não pode fazer uma capitalização, por exemplo? Eu também não sou contra isso, não. Né? Uma capitalização que você pode ser sorteado, contemplado, ou no final do contrato também você pode ser rentabilizado, você vai ser rentabilizado. E por que não para criar um relacionamento? Não é um investidor que está te aportando dinheiro, não está te ajudando a alavancar os seus resultados? Contrapartida, uma capitalização também não. Só que eu não coloco isso, né, esse tipo de produto, como necessidade. Até porque não é uma necessidade, é um relacionamento. Isso que eu ia falar para você, isso que eu ia falar, porque assim, a maioria das vezes, quando o correntista, o empresário vai até o seu banco tradicional
pedir um apoio financeiro, o gerente já sai colocando condições. Olha, você tem que criar um relacionamento. Perfeito. Então tá aqui um título de capitalização, tá aqui um seguro, tá aqui um consórcio. Sim. E assim, algumas vezes, ou a pessoa, o correntista, nem entende o que é que está sendo oferecido, Perfeito. mas ele acaba aceitando porque Dinheiro, eu né? quero dinheiro. O que diferencia a boutique do crédito dos bancos tradicionais? E assim, aí você já aproveita e já dá sequência nisso que você estava falando, dessa questão de construir esse relacionamento com o banco. Perfeito. Diferencia porque o nosso objetivo, de fato, é olhar para aquele empresário e entender a necessidade de capital que ele precisa. Né? Se eu estou junto ao empresário para reduzir o custo dele, eu não posso vir com uma proposta de aumentar o custo dele. Então, já parte desse princípio. Né? Eu não preciso vender diversos produtos. Né? O meu cliente é o empresário, ele quer o fund, eu vou atrás do fund para ele. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de vender demais outros produtos. Já gerente de banco, eles têm essa obrigação para bater meta, né? De vender capitalização, de vender seguros, enfim, precisa trabalhar, né? Ou seja, ele precisa oferecer tudo que tem na prateleira para que ele possa também atingir as suas metas pessoais e profissionais. No meu caso, não. No meu caso, eu só faço o acompanhamento, sobretudo. Né? Eu olho no detalhe, de fato, o que eu consigo reduzir para você. Quando eu falo em relacionamento, isso faz todo sentido. Né? Uma vez que eu consigo trazer uma operação para você, né? Reduzir um custo de uma operação que você já tinha, um exemplo, como foi feito lá de uma portabilidade que reduziu quase 3 milhões. Você contratar uma capitalização, você contrata 10 capitalizações. Né? Você fala, fez tanto sentido o seu trabalho que eu vou contratar 10 capitalizações, eu consegui reduzir quase 3 milhões, né, do que eu vinha pagando. Sim. Quem que não faz? Faz e faz com muita satisfação, né? Então, se você provar que realmente o seu trabalho faz sentido, eu não vou hesitar em fechar uma capitalização com você, eu vou fechar um seguro com você. O seu trabalho me ajudou. Sabe, eu não tenho essa necessidade, né, de oferecer seguros, capitalizações. Se o cliente quiser fazer para ele ter relacionamento com a instituição, perfeito, ajuda. Né? Eu estou aqui para falar realmente o que acontece, ajuda e ajuda muito. Agora, isso não quer dizer que se ele não assinar um contrato de seguro, capitalização, ele não vai ter o dinheiro dele ou ele vai pagar mais caro por isso. Então muitos ficam receosos, né? Porque imagina-se que, se eu não assinar, eu acho que eu não vou conseguir meu dinheiro. E pensando no dinheiro, né, quando a gente está precisando, a gente faz, né, aceita as condições que está oferecendo, enfim, porque está ajudando a gente ali naquele momento. É verdade. Mas falando com especialistas, você entende que aquele bicho de 7 cabeças, sabe, aquela necessidade que a gente demonstrava ter, por quaisquer situação, já não é como prioridade, né? A gente entende que faz sentido contratar uma empresa que saiba, né, conheça aí nos bastidores, né, todos os fluxos, saiba trazer ótimas condições para nós e a gente se sente seguro, sobretudo. Né? Pensa você entrando numa empresa onde você vai ter, comprou um apartamento, financia seu apartamento. Eu tenho uma empresa, quero crédito para uma empresa, vai trazer o crédito para a empresa. Se torna um consultor financeiro. Né? Além do relacionamento de confiança. Sim. Então isso traz uma paz tão grande diante de tantas surpresas que nós temos, né? De tantas pessoas também fazendo coisas que não existem, falando de coisas que não existem. É exatamente isso, Carlos. Porque assim, o empresário, ele tem que pensar em muita coisa. É gestão de pessoas, é marketing, é estratégia do negócio, é o financeiro. Então, quando você tem alguém que ele confia e que e essa pessoa está ali para poder pensar no financeiro dele de forma estratégica, olha, tem ali um investimento barato para você comprar esse maquinário que você precisa, para você mudar seus equipamentos, para você crescer, para você investir. Exatamente. Exato. Muda toda a realidade. Muda toda a realidade. Né? Quando a gente tem recurso, as coisas se tornam mais leves, né? Né? A gente tem um pouquinho mais de paciência até para receber o que a gente tem para receber no mercado. Né? Você tem uma qualidade de vida diferente. E para você ter essa qualidade de vida diferente,
é preciso você fazer a lição de casa, né? E muitas vezes o empresário está 100% ligado no seu próprio negócio. E está errado? Não, está certíssimo. O que vem trazendo a rentabilidade? O que vem fazendo a empresa dele crescer? A atenção que ele tem no negócio dele, né? E como a gente não consegue ser um povo, tocar todas as áreas, vamos delegar. Vamos delegar, né? Vamos fazer aquilo de excelência que a gente mais sabe fazer, e a outra parte eu vou contratar um profissional para cuidar para mim, né? Eu preciso de ter esse contrapeso, né? Essa contrapartida, né? A gente não consegue caminhar sozinho, de forma alguma, e nem é preciso caminhar sozinho, né? Vamos criar laços, né? Vamos dar as mãos e falar, pô, tá aqui, ó, o projeto está feito, gente, né? Ninguém ganha nada sozinho. Então, esse lado humano, né, conta muito também, porque não é só números, né? Não são só números que a gente está falando, né? A gente está falando de um ser humano na ponta. Sim. A gente está falando, né, eu volto a mencionar, como que ele pode estar feliz se ele está pagando um juros absurdo? Como que aquele empresário, além de impostos que já vem pagando, consegue dormir com tranquilidade? Né, sabendo da dificuldade, a diversidade que tem de você conseguir elevar o seu projeto cada vez mais além, de você arcar com aquelas despesas para os seus funcionários, né? Então, o que a gente pode fazer para que ele sinta-se um pouco mais confortável, abraçado, né? E feliz, gente, não é só trabalhar, a gente precisa viver, né? A gente precisa expandir. Eu compartilho de algumas experiências minhas, que eu gosto muito de viajar, né? E aí eu consegui o visto e eu já fui umas 3 vezes para os Estados Unidos, né, conhecer. Mas trouxe em mim, sabe, um despertar tão grande de alocar ali a boutique do crédito e começar a trazer funds externos também, né? Então, assim, o que eu preciso de fazer? A lição de casa. Qual que é a lição de casa? Inglês. Então, já me matriculei em inglês. Por mais que eu viaje, não tenha uma praticidade tão grande na conversação, enfim, eu me matriculei, porque, assim, os sonhos existem, a gente precisa cada dia mais melhorar, precisamos nos preparar para que a gente possa também realizar sonhos, não só os nossos, mas realizar sonhos também. E para isso a gente precisa fazer a lição de casa, né? É verdade. É preciso ser feita a lição de casa. E vamos aproveitar, vamos falar essa questão de sonhos aí, que assim, o momento político do Brasil muito estável, aquela coisa toda. Tivemos agora uma mudança de presidente, tudo, e a população anda muito preocupada com o que vai acontecer, principalmente a questão financeira, porque veio pandemia, guerra, eleições e tudo mais. Você, como especialista da área financeira, o que você projeta o Brasil economicamente para os próximos aí 2, 3, 4 anos? O que você vê? Excelente pergunta. É um desafio muito grande, né? A gente identifica aí que cada fala, movimentação na economia assusta, né, de pessoas que realmente têm um poder, que faz a gestão e que faz com que os investidores continuem aportando capital aqui no Brasil, né? A gente tem uma cultura que os investidores gostam do Brasil, é uma terra fértil, né? Eles olham o Brasil como uma excelente oportunidade de negócio. E com essa troca de governo, acredito eu, tá, no meu ponto de vista, que a gente tem muito a ganhar também, né? Lógico que existe aí, até que o trem, né, volte aos trilhos, enfim, existe sim algumas especulações, mas para a economia girar a gente precisa trabalhar, não tem jeito, né? Mesmo que a gente tenha essa indefinição entre governos, entre partidários, a gente precisa fazer o nosso e fazer o nosso bem feito. Existe uma movimentação, uma especulação muito grande sobre a redução da taxa Selic, que é onde move, né, a taxa de juros, né, do dia a dia do consumidor. E isso tende a cair, né, tende a baixar, porque a gente chegou no pico, né, em contrapartida que outros países estão alavancando, agora a gente tende a reduzir. Então isso é uma sinalização muito importante para a nossa economia, né, faz com que os juros baixem, faz com que o acesso ao crédito se torne muito mais fácil, mais barato, né? E aí as coisas começam a mais investimentos estrangeiros, aí as coisas começam a movimentar de uma forma positiva. Esse boom que teve de juros altos, a inadimplência disparou, né? O que a gente faz para estar controlando toda essa inadimplência, né? Onde não tem acesso ao crédito? Então, é preciso, né, que exista medidas
do governo para que isso fomente cada vez mais linhas disponíveis para as empresas, principalmente os pequenos, médios, fazendo com que eles retomem a sua capacidade financeira de investir, de pagar seus funcionários, de contratar. Entende-se que uma economia saudável é uma economia onde todos têm as suas participações e que você consiga ter acesso a grandes investimentos. Né? Então, tenho comigo que é um cenário muito desafiador, mas é um cenário onde a gente vai ter alguma diversificação de aporte. Né? O governo tem de fomentar muito isso para que as coisas comecem a acontecer de forma positiva para todos nós. Porque senão realmente a economia trava, né? Se a gente não tem uma movimentação de funding, né? Incentivos do próprio governo, metas fiscais bem estabelecidas, não faz sentido, né? Seguir. E eu tenho comigo, uma vez que você assume um novo cargo, você vai querer fazer juízo ao novo cargo, né? Sim. Então é preciso ser feito, porque isso não quer dizer que o ex-presidente não possa retomar numa próxima candidatura. Então, ou você faz agora, ou você corre o risco de perder o trono. E ninguém quer perder o trono. Ninguém quer perder. Principalmente, assim, primeiro mandato, primeiro ano, visando uma eventual reeleição e tudo mais. Então, pessoal, o governo costuma se dedicar um pouco mais. Perfeito. Essa competição que a gente vivenciou, né, tantas pessoas falando de política, algo que eu nunca vi. Né? Tantas pessoas conhecendo sobre política, mesmo que talvez falasse, né, algo que leu, enfim, porque as pessoas gostam muito de falar, né? Li aqui, eu já vou defender com propriedade. Foi bom, porque o acesso à informação, né? As pessoas estão começando a sentir as dores. Peraí, não, eu vou por esse lado, porque esse lado vai me ajudar com isso. Né? Mas não só me ajudar com isso, esse lado vai fazer com que lá na frente eu consiga manter, né, os meus sonhos, enfim, manter as minhas conquistas. Então as pessoas começam a ter um conhecimento maior sobre isso quando se falam muito, né, sobre aquele detalhe. E a competitividade entre as partes lá em cima, elas se tornam também saudáveis até um certo ponto, né, quando não há um interesse próprio e um interesse mútuo. Eu preciso fazer melhor, né? Se tiver com essa experiência, essa fome de eu preciso fazer melhor, né? As coisas começam a acontecer para todos os lados. Então eu tenho que será, né, uma economia saudável para nós. O trem vai entrar nos trilhos, né? A gente percebe que algumas falas que entenderam que não fez sentido voltaram atrás. É preciso voltar atrás, né? E fazer com que a gente também sinta-se um pouco mais de conforto, porque os funds são dos investidores, né? Então a gente não pode esquecer disso. Eu acho que assim, alguma dessas falas que não fazem sentido, o governo costuma até colocar assim como um termômetro. Opa, peraí, vamos testar isso aqui. É isso, exatamente isso. Aí vem a opinião pública, e o pessoal, não caiu tão bem como a gente imaginava. A questão desses testes é que são bilhões tirados do Brasil, né? Então precisa ter uma seriedade muito grande e saber o que está falando, né? O Brasil ele é muito volátil, né? A gente escutar isso que é muito volátil, não é? A gente está falando de coisa séria, né? Quando se tira dinheiro de investidores, tira emprego, né? Tira emprego, tira acesso ao crédito. Não gira a economia, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente vive no capitalismo. Então, se eu tiro aquele dinheiro, a pessoa não vai ter como girar aquilo. Perfeito. Então, aí fica meio complicado mesmo. Perfeito. É justamente isso. Então, a conta, ela precisa fechar. E como é que fecha essa conta? É nós, né, mantendo acesa essa chama, não só em tempos de eleições, mas eu acho que tem que manter essa movimentação. Né? A gente não pode simplesmente, né, juntar e depois separar e cada um por si só. Não, tem que manter essas informações sempre em dia. Temos que brigar, né, por aquilo que a gente realmente elegeu os nossos candidatos quando a gente vê que está fora, né, quando a gente percebe que não está cumprindo com aquilo que foi nos prometido. Precisa falar muito mais sobre, precisa acreditar num país diferente, num mundo diferente, sabe? Existe um país muito rico, que é o Brasil, né? Então a gente precisa aproveitar cada vez mais essas oportunidades e fazer com que realmente a gente se sobressaia mundo afora. Se faz necessário. Carlos, assim, já caminhando
pro final aqui do nosso... Poxa, que pena, tá um papo tão gostoso. Já começou a entrar política. Calma que ainda tenho mais uma pergunta. Vamos lá, à disposição. Assim, voltado aqui pro nosso, novamente, esse mercado jurídico, dá uma dica final para os advogados, as advogadas que estão nos assistindo. O que você aconselha nessa parte financeira? O que você aconselha eles a procurarem para poder auxiliar nesse descasamento de caixa? Dá uma grande dica aí, aquele pulo do gato aí do mercado financeiro. Poxa, primeiramente é procurar a Boutique do Trash, que nós estamos à disposição para poder ajudá-los. Isso sem dúvida. E claramente, falar com um especialista, né? Quando eu tenho alguma dúvida jurídica, eu vou consultar um advogado de fato, porque eu tenho certeza de que eles vão conseguir me respaldar. Então, procura um consultor especialista, um gerente especialista, para que você possa entender as necessidades e particularidades de cada cliente seu, né? Não é uma fórmula de mágica, né? Mas é uma conversa. A gente precisa... tem um grande gestor que eu admiro muito, chama-se Guilherme Benchinol, né? Guilherme Benchinol, ele é presidente da XP, né? E ele fala, se o seu carro quebra na estrada e você não sai do carro, ninguém vai te ajudar. Saia do carro, ergue a mão, sinaliza que as pessoas vão parar, alguém vai parar e vai ajudar você a empurrar o seu carro, né? Então é muito disso, a gente precisa sinalizar, né, que está precisando de ajuda antes de que lá na frente a gente não consiga solucionar mais, né? Então, sentir um descasamento, alguma dificuldade, ou não, está tudo em dia, vamos bater um papo, quem sabe eu não posso reduzir o seu custo estando em dia, né? Então, para advogados, principalmente, porque tem acesso a muitas informações, né? Tem acesso à intimidade dos seus clientes. Então, por que não começar a provocar, né? Vamos provocar mais, vamos bater um papo, sabe? Vamos entender um pouco mais sobre isso, porque muitas das coisas estão na parte financeira. Vou te dar um exemplo. Se o seu cliente precisa arcar com uma despesa de advocacia e ele tem um investimento aplicado, ele não quer desaplicar aquele dinheiro para pagar. Ele pode ter um imóvel dele sobre garantia para ele conseguir pagar as PMTs com a rentabilidade daquele investimento que está sendo já pagos, né, mensalmente ou seja no longo prazo. Então, são orientações, né, Vamos provocar mais assunto como esse, né, vamos estar muito mais próximos aí de advogados, esse é o nosso objetivo, mas eu quero também que os advogados coloquem à disposição para estar nos consultando. Justamente é uma troca, né? Para a gente é uma satisfação de fato estar falando com todos vocês, estar tendo acesso, né, a um mercado que parecia ser tão fechado, né? Parecia ser tão fechado. Né? Parecia ser tão fechado, eu entendo também, né, a seriedade sobretudo, mas a gente pode agregar muito com vocês nessa ponta. Carlos, porque esse mercado é tão fechado? Porque o advogado, por muito tempo, ele se preocupou com a questão técnica. Perfeito. Entregar para o cliente o direito. Exato. É o direito trabalhista, é o direito previdenciário, é o direito civil. Ele nunca se preocupou com o negócio. Perfeito. Tanto é que é comum, até hoje, advogado, misturar a conta do escritório com a pessoal dele. É natural, né? É natural. Porque ele não desenvolveu a mentalidade empreendedora. Ele não se enxerga como empresário. Exatamente. Ele não enxerga que ele tem uma necessidade de vender a imagem, de vender o serviço, que o serviço jurídico dele é um produto. Exatamente. Até porque ele é instruído a ser meio que sozinho. Sim. Então ele vai seguindo sozinho. Então, conta eu resolvo, processo eu resolvo, o marketing eu resolvo. Como as coisas mudam, né? E a gente vem acompanhando essa mudança também, né? Não só advogado, mas a grande parte do agronegócio também era totalmente informal, né? Então, recebia dinheiro, né? E uma área muito rica do nosso país, né? Que praticamente carrega o nosso PIB. E também não tinha formalização nenhuma, tudo era feito na pessoa física. Tem advogado em cidades do interior que até hoje recebe permuta. Exato. Exatamente. Permuta um móvel, permuta uma galinha. Perfeito. Até hoje. Perfeito.
Perfeito. Isso acontece muito. Perfeito. Essa movimentação é muito saudável, né? Sim. Que a gente começa a encontrar possibilidades diferentes de fazer a coisa dar certo, né? Mas de uma forma também que seja formalizado. Sim. Né? É isso que é interessante, a gente entender que os tempos vêm evoluindo, né? E a gente precisa acompanhar essa evolução. Necessário. Essa tendência é sempre de melhorar e nunca piorar. Então, que a gente pegue esse foguete e a gente entre e vai numa direção, né, que seja única, enfim, que seja satisfatória para todos nós. Mas faz todo sentido isso. É uma era que realmente entendia-se que né, era pessoa física, mas tem advogado na pessoa física que ganhando milhões, né? Ou seja, já passou de ser uma pessoa física, né? Mas acostumou com aquele tradicional, né? Acostumou muito com aquela rotina, com aquele dia a dia, e como é que eu faço? Grandes dúvidas, e não procurou ninguém que fizesse ao contrário, né? Muitas das vezes também com receio, né? Por conta de relacionamento que eu volto a mencionar, ou por conta de diversas outras situações. Então, mas chega uma hora que, né? Vamos lá. Vamos acreditar também, né? Vamos fazer o diferente, vamos chamar pessoas que que tenham conhecimento específico para que a gente possa também juntos alavancar e, novamente eu falo, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E Carlos, quem quiser te procurar, quem quiser procurar a Boutique do Crédito, como é que faz? Perfeito. Ó, aproveita, ó, olha nessa câmera aqui, chama o pessoal para conhecer. Muito bom, pessoal, eu adorei esse bate-papo aqui primeiramente. Quero agradecer a todos vocês por esse espaço. Foi muito bom para a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Falando sobre crédito, falando sobre a facilidade que muitos empresários talvez não encontrem e que possam encontrar também. Né? A gente fala que a gente não faz milagre, mas a gente consegue trazer uma solução dentro do seu perfil. Então, nós estamos na rede social, tanto Instagram, tanto LinkedIn, né? Facebook também, tem os contatos nossos também, que acredito que vocês vão estar passando depois para que todos tenham acesso. Fique à vontade de nos contatar, chama para um bate-papo, né? A gente quer entender onde a gente pode estar agregando com o seu negócio, principalmente vocês advogados, contabilidades. Eu quero estar próximo de vocês, podendo agregar junto aos seus clientes. É um prazer imenso estar aqui. Um bate-papo muito agradável, muito leve, que é isso que a gente tem que trazer para os nossos empresários diante das diversidades do dia a dia e trazer soluções, que é o mais importante. Fico à disposição. Gostei muito de ter participado, tá, do podcast e certamente aí será de grande sucesso e espero voltar mais vezes. Com certeza. Obrigado. Com certeza, Carlos. O bate-papo aqui foi muito bom, muito produtivo e já vou deixar aqui pendente o convite para vir para outras conversas sobre mercado financeiro, economia, outros projetos também. Perfeito. O advogado, ele necessita muito de informação. Sim. Né? Então, sempre muito bem produtivo, muito produtivo quando a gente traz profissionais de outras áreas aqui para falar com esse nosso público. Bacana. Muito obrigado. Muito grato por isso. Carlos, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui orientando. Leile, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, agradeço Carlos, doutor, foi muito bom. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, gostou desse bate-papo? O que você achou? Quero saber da sua opinião. Curta, comente, compartilhe. Já disse para vocês, tem sugestões de assunto, coloque lá nos comentários. Tem sugestões de pessoas para a gente convidar para trazer aqui, acha que vai enriquecer esse nosso podcast? Deixe lá as sugestões. Estamos abertos a toda dica de melhoria e tudo mais. E é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Afinal de contas, o nosso podcast é feito para você, advogado, advogada. Então, queremos muito saber da opinião de vocês, tá? E até o próximo episódio.